Tem uma certa máxima no futebol, e também vale para a vida, que você só dá o devido valor diante da ausência, né? Quando a pessoa não está lá, que você percebe o quanto ela faz falta. Eu não acho que isso é uma medida muito linear para todos os torcedores do Barcelona ou para o pensamento geral do torcedor do Barcelona. Entretanto, numa escala, eu acho que a ausência do Rafinha mostrou o quanto realmente ele é importante para o esquema do técnico Hans Flick. Eu não estou falando só individualmente, com a bola, gols e assistências. Eu estou falando de liderança e também de work rate. Ó, o que é isso? O trabalho que ele realiza, o trabalho sujo também que ele realiza para essa equipe do Barcelona. E o quanto a equipe se sente mais confortável com ele dentro de campo. Por que eu quis começar esse vídeo falando sobre o Rafinha? Porque eu acho que ele foi determinante hoje numa partida que, teoricamente, entre aspas, seria fácil, acessível para a equipe do Barcelona, mas que o Barcelona poderia ter se complicado pelo desenho daquilo que vem sendo a equipe nos últimos jogos, daquilo que foi a equipe no meio da semana contra o Chelsea, num contexto diferente, mas é uma derrota pesada que pode atropelar e pode jogar o time para baixo, e daquilo que se desenhou o jogo, porque o Barcelona com 1 minuto de partida contra o Alavés estava perdendo. Aliás, mais uma bola parada, mais uma falha de marcação terrível. E foi ali talvez de 2 jogadores, né? Mais do caçador que tenta cortar uma bola e joga para dentro da área de uma forma bizarra, mas que acaba colocando o Barcelona em desvantagem num jogo que na teoria o Barcelona controlaria com muita facilidade, né? E o Rafinha puxou o jogo para ele no primeiro tempo, cara. Assim, impressionante a diferença do Barcelona com Rafinha e sem Rafinha. A grande notícia para o torcedor do Barcelona, para mim, nem é a vitória contra o Alavés, estar na liderança de La Liga provisoriamente, mesmo que provisoriamente, né? O Girona pega o Real Madrid amanhã. Mas eu acho que é esse retorno do Rafinha, assim. Jogou 60 minutos, a gente vê ele cada vez mais solto, cada vez mais se sentindo um atleta de futebol. E ele demonstrou hoje que realmente ele faz a diferença. E faz a diferença por alguns motivos, tá? Podemos falar dos gols do primeiro tempo, né? Jogada dele do primeiro gol, linha de fundo e tal. Ainda tem um toquezinho do Lewandowski que rouba a assistência do Rafinha para o gol do Lamine Yamal. Depois, mais uma jogada dele e o gol do Dani Olmo. Parêntese aqui para a bola do Gerard Martin, hein? Lançamento espetacular de perna esquerda, numa movimentação muito inteligente, né? Fugindo da linha de impedimento do Alavés, para conseguir sair na frente, né? Um ataque ao espaço muito rápido do Rafinha para fazer depois o passe para o Dani Olmo. Enfim, mas esse contexto do primeiro tempo mostrou muito a dependência do Rafinha. Porque ele, além de dar as assistências quando tem a bola, se movimenta muito bem para que o Baldé funcione melhor, saindo por fora, né, no corredor esquerdo, e ele muitas vezes por dentro para dar a combinação com o Lewandowski, puxando a marcação. Ele consegue também tirar muito o foco, fazer o Barcelona jogar mais pelo lado esquerdo e tirar muito o foco da marcação do Lamine Yamal, e tira também, por estar dentro de campo, a pressão ofensiva que se coloca nos ombros do Lamine Yamal, porque o Rafinha consegue compartilhar esse protagonismo. Ele consegue, se a gente ficar de olho nele no jogo todo, organizar no grito muitas vezes o sistema de marcação, várias vezes ele tentando auxiliar a defesa do Barcelona para que os caras fizessem a linha alta de uma forma mais correta, né? Chamando também a equipe quando era para pressionar alto, a forma com que ele pressiona alto. Por isso que também acho que saiu aos 60 minutos, porque o Rafinha não é aquele jogador que consegue gerir o seu cansaço dentro de campo, é um cara que corre a todo minuto. Então, assim, é fundamental para o Barcelona, talvez seja mesmo o Rafinha, a nível ofensivo.
a genialidade do Lamine Yamal é algo que não dá para comparar com os outros jogadores. E ele ainda está em processo de evolução, né? Nós estamos falando de um moleque de 18 anos. Mas eu acho que em termos práticos, o Rafinha é mais importante para aquilo que é o time do que o próprio Lamine Yamal. Eu sei que é um statement, que é uma declaração forte, mas é verdade, cara, porque o Rafinha faz realmente todo esse trabalho invisível e psicologicamente é um cara muito mais preparado para encarar certas situações, né? A gente viu o que fez na temporada passada, então depois de 2 meses é muito bom ver o Rafinha dentro de campo. Ele hoje foi fundamental para a equipe do Barcelona. Teve outras oportunidades, né? Teve uma assistência no segundo tempo que ele poderia ter dado para o Lewandowski no escanteio. Teve outra oportunidade depois do gol do Alavés que ele poderia ter feito também. Enfim, o Rafinha foi, para mim, a grande novidade dessa equipe do Barcelona. Eu esperava que o Barcelona dominasse mais o Alavés. Não esperava o gol tão cedo assim. Acho que reagiu bem. E o importante era reagir bem. Mas no segundo tempo, por exemplo, uma equipe que teve 86% de posse de bola contra 14% de posse de bola, teve várias e várias oportunidades para matar o jogo antes, né? Fazer o 3-1 antes e não fez. O 3-1 foi feito nos acréscimos do segundo tempo, com passe do Yamal para o Dani Olmo. O Alavés já tinha largado um pouco o sistema defensivo e estava tentando empatar a partida, né? Tava sentindo que dava para empatar a partida, mas esse sentimento do Alavés foi criado pelo Barcelona. Ou errando o último passe, ou não caprichando tanto na finalização. Acho que faltou ao Barcelona aquele instinto de matar a partida realmente. Cozinhou muito o Galo na segunda etapa e isso poderia ter cobrado um preço, assim, porque o Alavés, tanto no final do primeiro tempo, depois que o Lamine Yamal perde aquele gol incrível, uma belíssima combinação depois de uma roubada de bola, ele sai na cara do goleiro e ao invés de ele bater para a esquerda, deslocando, ou até mesmo na direita, porque o goleiro estava vendido no lance, ele tenta driblar o goleiro e a bola acaba indo na trave. Depois daquele lance, o Alavés teve a oportunidade e teve outra oportunidade no segundo tempo. Então, assim, o Barcelona, quando sente que está muito por cima do jogo, precisa matar a partida, né? E não conseguiu fazer isso. No caso do Lamine Yamal, acho que foi outra partida que coloca em números que o Lamine Yamal está numa temporada talvez não tão bem como ele terminou a última, mas em números melhor do que a anterior, nesse momento da temporada. Mas falta ali também um capricho melhor em algumas ações, especialmente o preciosismo desse gol que ele perdeu aí, né? Ah, mas o Lamine Yamal é diferente, ele sempre vai tentar o diferente. Não, você tem que saber a hora de tentar o diferente e a hora de entregar o arroz com feijão, amigo. Você tá na cara do gol, né? Sem um espaço muito grande para driblar o goleiro. Finaliza. Gol perdido que poderia ter sido bem ruim pro Barcelona se o Alavés aproveita na sequência. Mas foi um jogo muito bom do Lamine no sentido de que teve mais espaços por ter o Rafinha dentro de campo. Inclusive, no segundo tempo, gostei do teste do Hans Flick, porque ele tira o Marc Bernal, que não foi bem na conjuntura do meio campo, coloca o Rafinha mais colado pela direita junto com o Lamine para auxiliar o Rashford no lugar do Marc Bernal caindo pela esquerda e o time praticamente ficou com 4 atacantes. Como o Rafinha é um cara que consegue voltar para ajudar o meio campo e fazer também essa função de ou homem atrás do centroavante ou 10, acho que o Barcelona teve ali alguns momentos interessantes, especialmente no auxílio do Lamine Yamal pela direita, né? Ter o Rafinha e o Lamine por aquele lado é um luxo. E acho que com a presença do Rashford, isso vai ser importante. Comparativamente, o Rashford com o Rafinha, água e vinho, né? No sentido de serem diferentes como jogadores mesmo, assim. Postura dentro de campo, parte da pressão sem a bola. O Rashford eu tenho a impressão que é muito bom com a bola, quando tá ligado no jogo, mas que joga mais para ele do que para o time. Não que ele não tenha se encaixado bem nesse Barcelona, mas eu acho que ele não tem o senso coletivo que o Rafinha tem. E eu tô fazendo a comparação, né? Direta. Então, não tem nem conversa, assim. O Rafinha é bem fisicamente, o Rashford é banco. Você pode testar o Rashford de falso 9, pode colocar o Rashford de 10, pode fazer outros movimentos, né? Mas se a gente colocar
na prateleira Rafinha ou Rashford, não dá nem para comparar. Então, assim, hoje ficou muito, muito claro isso, assim, muito, muito claro. No final das contas, foi uma vitória realmente importante para o Barcelona, porque mostrou ali um time que consegue reagir rápido, tanto por ter perdido do Chelsea da forma com que perdeu. Eu ainda acho que na Liga dos Campeões só depende dele para passar no G8. Se conseguir as 3 vitórias, muito provavelmente estará no G8. E dentro do Campeonato Espanhol, como o Real Madrid não está bem, eu acho que vai ficar partido até o final, ou em algum momento o Barcelona vai dar um passo à frente, ou o próprio Real Madrid, para conseguir se descolar. Mas nesse momento as duas equipes não estão 100% daquilo que podem ser, né? Especialmente o Barcelona, porque a gente viu na temporada passada, o Real Madrid teve mais mudanças, Xabi Alonso, outros jogadores contratados e tal. É um time muito, muito diferente da temporada passada. Então eu acho que ainda há ali um desequilíbrio das duas equipes que a gente pode ter uma outra visão a partir desse momento, até porque o Barcelona agora está recuperando alguns jogadores. O Pedri voltou hoje a jogar, o que também é uma excelente notícia para o torcedor do Barcelona. Então tem muita coisa acontecendo nessas entrelinhas, né? É óbvio que fica a sensação de que o Barcelona em jogos grandes, contra o Real Madrid, contra o Chelsea, contra o Paris Saint-Germain, enfim, não correspondeu, mas também, se a gente for pegar o mesmo momento da temporada passada do Barcelona, o Barcelona teve ali uma oscilação que não se refletiu na segunda metade. Então, assim, se o Barcelona conseguir entrar nos eixos, olhar também para o mercado de inverno, de repente para o zagueiro pelo lado esquerdo que o Flick quer, ou adaptar o Gerard Martin ali, que está cada vez melhor, enfim, pode ser que o Barcelona encontre um caminho para chegar na próxima metade da temporada, ou no momento mais crucial, que já vai decidir títulos agora, Supercopa e tal, mais azeitado. A esperança é essa do torcedor. Mas eu gostei muito hoje, especialmente do retorno de Rafinha. Deixa os comentários, deixa o like de vocês e inscrição.